5. É a passagem que nós vamos estudar um pouco hoje. E a palavra do Senhor diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande esfera. Amém? Acho que todo mundo aqui já ouviu essa frase ou já falou para alguém. A palavra tem poder. Essa frase muitas vezes a gente diz como forma de aconselhar alguém que murmura muito, reclama, se maldiz. É uma forma da gente lembrar essa pessoa que ela atrai de alguma forma aquilo que ela verbaliza, que ela fala. E de fato, a palavra tem poder. Aquilo que falamos pode surtir um efeito capaz de mudar todo o rumo da história. Não é incomum a gente ouvir no jornal, por exemplo, que a fala de um governante trouxe um efeito imediato para a economia. A fala de um governante, a fala de uma autoridade fez com que o mercado reagisse positivamente ou negativamente. O dólar subiu porque o governante tal falou isso, o dólar caiu porque tal governante falou aquilo. Então a palavra realmente tem muito poder. Uma palavra pode tanto acalmar como aquecer os ânimos. E nessa passagem de Tiago, é o início de uma série de explanações que ele faz sobre o problema do mau uso da língua. Ou seja, Tiago começa a falar a partir de agora da dificuldade que é controlar a língua, controlar o que e como falamos. E é interessante que ele inicia essa discussão logo após ele falar sobre o cuidado que se deve ter ao escolher o ofício do ensino, como a gente viu no domingo passado, que Manhã trouxe aqui, sobre a responsabilidade do papel do professor, do mestre da palavra de Deus. E por que ele continua agora falando da língua? Porque como ele finalizou lá no versículo 1, os mestres vão receber o maior juízo, o maior julgamento, porque se eles não forem capazes de controlar a língua, eles vão tagarelar e podem acabar ensinando pensamentos errados, doutrinas distorcidas. Então, por isso que ele faz essa conexão. Mas o que ele vai falar a partir de agora da língua não é aplicado somente ao mestre, ao professor. Qualquer cristão precisa ter esse cuidado. Amém? E para demonstrar o perigoso poder da língua, ele traz 3 ilustrações. E essas 3 ilustrações demonstram que a língua, embora seja um órgão pequeno, um órgão minúsculo, em comparação com todo o nosso corpo, ele é capaz de fazer grandes coisas. Inclusive, só para abrir um parênteses, algumas dessas ilustrações que ele traz, né, a questão da faísca que queima toda uma selva, a do leme, por exemplo, são muito semelhantes ao trecho do poema da literatura grega, do poeta Homero, que relata no poema Ilíada a Guerra de Troia, que é bem famosa essa guerra por conta de alguns filmes. Mas esse poeta viveu muitos anos antes de Cristo e escreveu essa poesia relatando esse período. E aqui a gente vê que Tiago, como mestre, ele usa essas ilustrações tirando dessa literatura grega helenista, demonstrando que o papel do cristão é estar estudando, aprendendo coisas novas. E ele, como mestre, se colocava nesse papel de um eterno aprendiz. Porque tem como alguém querer ensinar algo se não gosta de estudar, se não gosta de aprender? Para eu poder ensinar, eu tenho que gostar de estudar, eu tenho que gostar de aprender. Então, um cristão, todo cristão, tem o dever de ensinar algo para alguém. Em algum momento a gente vai precisar ensinar algo a alguém. Então, é nosso dever também procurar aprender, procurar conhecer mais a palavra. Amém? E não
pela nossa língua. E se a gente fala demais ou fala na hora errada, por conta de apenas uma palavra mal posicionada, nós podemos acabar dando um rumo totalmente desfavorável para as nossas vidas. Assim como a pessoa que vai subir no cavalo e não sabe usar o freio, ele pode conduzir o cavalo para um local totalmente errado, para uma direção totalmente errada. Assim, a pessoa que não sabe usar um leme no navio, manejar bem o navio, com uma peça tão pequena, ela pode mudar o rumo do navio para um local totalmente diferente. Assim somos nós. Se nós falamos demais, falamos da forma errada, nós podemos conduzir o curso da nossa vida para situações tenebrosas. E a terceira ilustração que ele traz está aí no final do versículo 5, quando ele compara a língua com uma pequena faísca que pode incendiar uma grande selva. E aí Tiago demonstra o poder destruidor da língua. Uma pequena palavra tem um poder destruidor e de longo alcance. Uma pequena faísca pode incendiar uma grande selva. Uma pequena palavra mal colocada, maldita, pode causar um grande dano e de longo alcance. Por isso, aquele corinho infantil, cuidado boquinha no que fala, né? Cuidado boquinha no que fala, faz tanto sentido. E nesta noite, nós vamos ver que devemos sempre recordar essa canção. Parece uma canção bobinha, né, que a gente canta para criança, mas não é. Nessa noite nós vamos ver que devemos sempre lembrar da canção, cuidado boquinha no que fala. E por quê? Primeiro, porque não podemos nos descuidar das pequenas coisas que têm grande importância. É muito comum a gente descuidar do que é pequeno, mas às vezes o que é pequeno tem uma importância enorme. Vamos ler aí o versículo 5, a parte A. Ele diz assim, Tiago: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. De fato, a língua se gaba de grandes coisas. Aquela velha história de eu fui lá e falei mesmo, falei o que tinha de falar, eu fui lá e soltei o verbo, disse tudo que eu tinha que falar, mostra o quanto a língua é presunçosa e orgulhosa. E de fato, a língua ela é pequena, mas realmente ela tem grande importância, ela tem muito poder sobre o nosso corpo, porque quando a gente fala, isso pode exercer uma influência na nossa saúde física, na nossa saúde emocional, espiritual, mas também na nossa vida em sociedade, porque dependendo do que eu falo e de como eu falo, eu posso tanto aproximar como eu posso afastar as pessoas. Por isso é tão importante a gente medir o que fala e em que quantidade nós falamos. Se mal utilizada, a língua pode ter um efeito destruidor, como nós vimos nas ilustrações, principalmente na questão da faísca e a destruição da grande selva. Mas se a língua ela é bem utilizada, por menor que ela seja, mas se ela é bem utilizada, ela é muito valiosa. Lá em Provérbios 10, versículo 20, o poeta fala: prata escolhida é a língua do justo. Veja só, aqui a língua da pessoa justa, ou seja, uma pessoa correta, direita, decente. A língua dessa pessoa é como uma prata escolhida, uma prata selecionada, ou seja, é algo precioso, é algo que traz benefícios e que traz prestígio. A prata é um metal precioso, é um metal que você pode criar coisas úteis e que pode trazer também prestígio. Por exemplo, você pode selecionar a prata e fazer um anel de formatura, por exemplo. É algo precioso, porque você não vai pagar um valor tão baixo. É algo benéfico, porque tem utilidade, né? É uma joia, é uma ornamentação e traz prestígio, porque a pessoa vai dizer: olha, tem anel de formatura, a pessoa é especialista em alguma coisa, traz um prestígio. E a palavra dita da forma correta, ela tem essas mesmas características, porque ela vai ser útil para quem vai falar, para quem vai ouvir, vai trazer benefícios para quem vai falar, para quem vai ouvir, e ela também vai dar prestígio para quem fala, porque quando essa pessoa passar, as pessoas vão dizer assim: olha, está vendo fulano ali que está passando? Ali sabe o que fala, ali tem um bom conselho para dar. Essa pessoa passa a ter um prestígio, a ser respeitada, a ser bem vista, porque ela sabe falar
na hora certa. E aí, nós queremos ser vistos assim, né, como pessoas que passam a dizer, a palavra daquela pessoa sempre é útil. Quando ela fala no momento certo. Ou nós queremos ser vistos como pessoas descontroladas, que abrem a boca e só de abrir a boca já arma um escândalo, já arma toda uma situação vergonhosa, um vexame. Né? Então nós devemos ter cautela, porque a língua é pequena, mas não é sem importância, meus irmãos. Não podemos nos conformar com, mas aí eu já falei, já está dito, já falou, já foi dito. Mas da próxima vez, vamos tentar usar isso, devemos aprender a controlar o que e como falamos. Mas aí talvez alguém possa dizer, Nadia, mas o meu vizinho, um dia desse, me fez passar o maior vexame. O meu vizinho fala um monte de coisa para mim, me ofendeu. O meu amigo fala um monte de coisa que me deixou envergonhado. Mas quem é que está aqui aprendendo da palavra do Senhor? Somos nós. Então não é a responsabilidade do meu vizinho que não conhece a Deus. Não é a responsabilidade do meu parente que não conhece o Senhor. É a minha responsabilidade de agir conforme o que eu estou aprendendo. Se o meu vizinho, se o meu amigo, se o meu parente não controla a língua, eu como cristão aqui tenho que controlar a minha língua, não a língua dele. Deus vai cobrar de mim e de nós, porque nós é que estamos ouvindo a sua palavra e estamos aprendendo. Então, quando a gente vem para a igreja aprender a palavra do Senhor, é uma bênção, mas a gente assume uma responsabilidade muito grande diante do Senhor, porque vai ser cobrado de nós, muito mais do que quem está aí fora que não ouve da palavra do Senhor, meus irmãos. Mas, segundo, nós devemos recordar sempre da musiquinha, cuidado um pouquinho do que fala, porque controlar a língua é sinal de maturidade. E aí no versículo 2, ele diz assim, todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Tiago já começa dizendo que de fato nós cometemos muitos erros, todos nós pecamos e todos nós estamos sujeitos a falar demais em algum momento. Acredito que todo mundo aqui tem alguma situação que diz, ali eu errei, falei demais. Todos nós estamos sujeitos, mas essa falta de controle não pode ser o costume. Aconteceu, foi um acidente. Não deve ser o nosso padrão. O nosso padrão deve ser estar sempre atento ao que nós vamos falar. No versículo 2, Tiago disse que quem consegue controlar a língua é perfeito varão. Perfeito talvez não seria a melhor tradução no português para essa palavra. No original, a tradução que a gente poderia puxar melhor seria maduro, porque perfeito ninguém é, até ele mesmo diz, todos nós cometemos erros. Mas a palavra que Tiago usou foi maturidade, ou seja, controlar a língua é sinal de maturidade. E maturidade nem sempre é sinônimo de idade, quer dizer, não é sinônimo de idade, porque existem pessoas jovens que são discretas, que são controladas, que são sábias, que têm bons conselhos, e tem pessoas mais velhas que não têm sabedoria no falar. Quantas pessoas idosas, por exemplo, por conta da fala, há problemas entre filhos, bota filho contra filho, mas não seria uma pessoa madura? Uma pessoa de idade, não necessariamente maduro, né? Então, a gente precisa buscar a maturidade, independente da idade. Então, quando conseguimos, com a graça de Deus, manter a nossa língua sob controle, nós demonstramos maturidade. E, consequentemente, Tiago fala que a pessoa que consegue controlar a língua é capaz também de refrear todo o corpo. Por quê? Se eu consigo controlar a minha língua, eu consigo controlar os demais membros do meu corpo e seus impulsos e paixões. Um exemplo, e aí os irmãos aplicam em outras situações. Alguém que tem problema com a gula. Converse com a pessoa que tem problema da gula. Quando ela descreve a comida, o ato de comer, ela vai falar como se aquilo fosse a razão da vida dela. Ela vai
eficaz também. E aí, talvez a gente possa pensar: ah, Nadiane, mas realmente eu não tenho essa maturidade. Realmente eu falo sem controle. Para esse caso, tem dois remédios. O primeiro, a dose é mais imediata. É se calar, é ficar calado. Lá em Provérbios 17:28, a gente vê que até o insensato, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios é visto como sábio. E por que isso? Lá no comentário bíblico de Matthew Poli, nós vemos que o tolo ele é considerado sábio quando se cala, porque ele demonstra ter consciência da sua própria tolice e, portanto, abstém-se de falar para não a revelar, o que já é um grande ponto da verdadeira sabedoria. Então, quando o tolo ele diz: opa, eu vou ficar calado, ele demonstra que ele já tem a consciência de que ele não tem condições de falar daquele assunto, e isso já é um sinal de sabedoria. Então, o primeiro remédio é ficar calado. E o segundo, porque nem sempre é possível ficar calado, às vezes é preciso falar. E aí, lá em Tiago, a gente tem a resposta para isso. No capítulo 1, versículo 5, que já foi trabalhado em domingos anteriores. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a nos dá liberalmente. Nem sempre ficar calado vai resolver o nosso problema. Às vezes é necessário falar, mas para falar é preciso ter sabedoria. Se a gente não tem a sabedoria, a gente pede ao Senhor que vai nos dar. E com a sabedoria dada por Deus, nós vamos saber a hora certa, tanto de calar, quanto a hora certa de falar e como falar. Amém? Mas vamos finalizar, meus irmãos. E aí, eu peço que os irmãos abram em Mateus, capítulo 12, versículos 36 a 37. Só para a gente fazer esse fechamento. Mateus 12, 36 a 37. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Olha o que Jesus diz: toda palavra frívola, ou seja, inútil, vã, descuidada, tudo que a gente fala sem pensar, falei, ao fim de fulano, falei, todas essas palavras frívolas, inúteis, vã, descuidadas que proferimos serão utilizadas contra nós no dia do juízo final. Nós poderíamos ser considerados inocentes ou culpados por cada palavra que dissemos. Ou seja, como é que conclui o corinho lá? Ele diz: cuidado um pouquinho no que fala, o Salvador do céu está olhando para você. E é bíblico isso. Parece pouco, mas é bíblico. Então, mesmo, meus irmãos, que a gente não lembre durante a semana de todos os pontos que foram abordados na mensagem, de todas as ilustrações em detalhes, eu espero que a gente possa sair com uma coisa em mente: tudo que eu falar vai ser cobrado de mim no dia do juízo final. Então, quando eu vou falar, eu vou pensar assim antes: qual vai ser o resultado disso lá no dia do juízo final? Isso vai contar positivamente ou negativamente diante do juízo divino? Se for contar negativamente, é melhor se calar, porque esse é o primeiro passo da maturidade relacionado à língua. E isso vai evitar destruição para as nossas almas, para a nossa vida e também para a vida de quem está ao nosso redor. E se é para falar algo, que seja com sabedoria, para que diante do tribunal divino nós sejamos achados como inocentes. Amém? Que Deus nos abençoe.